Novaes História traz mais um conteúdo para você. Seja bem-vindo ao nosso canal, seu canal, né? E queremos hoje trazer uma mensagem que fala sobre quer aproximar-se de Deus? É uma pergunta. Se você gostar desse conteúdo, passe para frente, compartilhe, né? Deixe o seu like. Tenho recebido muitas visualizações, mas pouquíssimos likes proporcionalmente, né? Eu sei que isso é natural. Nós vamos fundamentar essa pequena palavra hoje no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, aproximemo-nos. Hebreus 10, 19 a 22. Na verdade, o Santo dos Santos era aquele local, quando o povo saiu de Israel cativo, né, depois de 400 e tantos anos, totalmente um povo idólatra, adorando vários deuses, saiu de lá e Deus revelava-se a eles com uma mão forte. E ele criou um santuário, um tabernáculo, onde tinha o Santo dos Santos. O sumo sacerdote, para entrar lá, tinha que estar purificado, sem pecado, naquele dia, naqueles momentos que antecedia aquele fato. Ele entrava esporadicamente naquele local, não podia entrar a qualquer hora, a qualquer momento, era algo altamente restrito. E ele entrava e na sua barra do seu manto tinha sinos presos e ele não poderia parar de andar, porque aquele sininho batendo, ele trazia consigo uma corda amarrada ao seu pé, que se parasse, quem estava de fora puxava ele, porque ele estava morto. Então a coisa era séria, muito séria. Entrar na presença de Deus sempre foi sério. E nós hoje temos procurado muitas formas de entrar na presença de Deus, inventada pelo homem, que não foi o que Deus deixou para nós, e que demonstrou na saída do povo de Israel que era algo tremendamente sério. Tem um versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que eu gosto muito e vou deixar para vocês. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Durante a história da humanidade, nós podemos constatar que havia Deus Moloque, por exemplo, que exigia sacrifício humano de crianças, tremendamente, uma ignorância totalmente e uma falta de amor, sei lá. Matar uma criança deve ser horrível, né? Um filho, oferecer em holocausto. Mas Deus faria isso por nós e fez. Então ele é suficiente para nós. A primeira vez que você aproxima de Deus, você só aproximou verdadeiramente se você foi através do sangue de Jesus. Você só chega perto dele pelo sangue de Jesus. Se você chegou de outra forma e para o outro meio, você não chegou na presença de Jesus. Não chegou. E para continuar nesse relacionamento com Deus, você precisa desse sangue de Jesus. Mas por quê? O homem no jardim do Éden, eu vou retroceder lá, ele convivia não na presença de Deus, mas com a presença de Deus, porque
pela viração do dia, Deus vinha, visitava e conversava com o homem. Ele ouvia a voz, não via Deus, mas ele ouvia. E ele, não sei quanto tempo ele ficou no jardim do Éden até pecar. Depois ele foi expulso, mas não sei quanto tempo. A Bíblia, no Gênesis, é um tanto complexa, porque ela deixa, só dá pontos assim isolados. Por exemplo, o primeiro homem, a criação do primeiro homem, a mulher, o casamento deles, né? O nascimento de Caim e Abel, mas certamente já tinha uma outra multidão, mas que interessa para a história, só aqueles dois era o suficiente, porque Caim matou Abel, o primeiro homicídio. Então ele relatou ali o primeiro homicídio. Depois a genealogia de Caim, até o ponto que foi interessante para a história bíblica. E a genealogia de Adão, através de Sete, que veio até Noé. E com o dilúvio e a salvação da humanidade através de Noé e seus 3 filhos. Que, com todo respeito, vou dizer que as mulheres deles não teriam morrido afogadas também no dilúvio, porque não eram só Noé era uma pessoa que temente ao Senhor. Os filhos obedeciam suas ordens, as mulheres vieram de fora. E porque nós podemos ver isso logo depois do dilúvio, poucas gerações o homem já estava cultuando um caminhão de deuses pagãos pré-existente ao dilúvio e com invenção própria. Então, para continuarmos esse relacionamento, toda vez aproximemos por meio desse sangue. Não é que fui salvo em uma base e agora mantenho minha comunhão com ele em outra base. Não. É a mesma base que você tem que ter, mas não é o que está acontecendo no nosso dia. Você talvez diga, isso é muito simples, é o ABC do Evangelho. Sim, mas o problema é que acontece que com muitos de nós é que nos afastamos deste ABC ou desse ABC. Precisamos que, por sermos progredidos, tornados eruditos, aprendemos, temos a Bíblia toda, conhecemos, temos ponto de vista diferente, aí achamos que podemos modificar o sangue de Cristo. Podemos até dispensá-lo. A maioria dispensa. O mundo jaz no maligno. Entretanto, ninguém pode fazê-lo. Essa é a única forma segura de aproximar-se de Deus. Você quer aproximar de Deus? É através do sangue de Jesus. Não tem outro. Conforme lemos lá em Atos, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há. É simples assim. Naturalmente, se fosse possível ao precioso sangue de Jesus sofrer alguma mudança, a base de nossa proximidade de Deus poderia ser menos rígida, fidedigna, ter outro meio, mas o sangue de Cristo não mudou e não muda. Contudo, o sangue de Cristo nunca sofreu mudança e jamais sofrerá. Deus vela porque Ele está satisfeito. Jesus lá na cruz, talvez você não conheça, mas Ele disse: Pai, tudo está consumado. Não há mais nada, portanto, a acrescentar. Ele não disse essa parte que eu estou dizendo. Tudo está consumado. Ponto. Agora nós enfileiramos um monte de forma. Botamos boas obras, botamos aquilo mais, aquilo outro. Mas está na Bíblia. Boas obras sempre foi bom negócio. Foi boa coisa você praticar, mas não para aproximar-se de Deus. Me sinto bem ajudando os outros. Lógico que faz bem ao nosso ego, à nossa
mas não faz você aproximar de Deus. Tudo provém de Deus. Você está servindo apenas como intermediário para levar uma cesta básica, alguma coisa para alguém. Nós nos aproximamos dele, portanto, sempre com ousadia em nome de Jesus. Essa ousadia, gente, é bonito, porque esse santo do santo, eu naquela época teria morrido tranquilamente. Eu não seria sumo sacerdote, evidentemente, mas eu sou um pecador, um miserável pecador. Paulo dizia que ele, entre os pecadores, ele era o maior. Então eu fico imaginando que Deus é muito sério, e ele prometeu isso lá a Eva, quando ao homem, ao casal Eva e Adão, que mandaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, através dos séculos, dos milênios, das coisas todas, sempre foi o sangue de Jesus, pela promessa, pela realidade, no ato da morte na cruz e ressurreição, e hoje pela fé que ele, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está aqui olhando para nós. Aí quando você quer aproximar de Deus de outra forma, eu imagino que você faz ele chorar novamente, porque ele está te perdendo para o inimigo, para as trevas, para a condenação eterna. Não faça isso. Eu te peço, por favor. Esquece que você está seguindo uma religião formal por isso. Não estou te falando para você sair da igreja, não, pelo contrário. Estou falando para você aproximar de forma correta, pelo motivo central: Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tem mais coisa? Tira fora. Tem mais aparato? Tem outro fundamento? Tira. O fundamento é Jesus. É a pedra que foi rejeitada pelo mundo, a pedra de esquina, onde tirava todo o início da construção, foi Jesus, mas foi rejeitada pelos judeus, na maioria da parte, né? E está sendo rejeitada nos nossos dias imensamente, já que a população hoje demográfica é a maior de todos os tempos. Eu imagino a tristeza que Jesus olha lá de cima, porque lá o tempo é sempre presente, né? Então ele olha para você, volta para mim, está de braços abertos. Que Deus possa nos abençoar e compartilhe esse vídeo, porque não há outro fundamento que não o de Jesus Cristo. E em nome dele é que eu peço, aproxime de Deus através do seu sangue. Amém.